Olá, boa noite. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo jóia, um prazer enorme tê-lo aqui Igualmente, querido. para mais uma Meta Live. O pessoal tem dado uns feedbacks bem legais, viu, doutora Alcione? Cada uma Que mais maravilhosa do que a outra. E depois daqui ainda vai para o IGTV, YouTube, então a gente tem gente assistindo de tudo que é lugar. isso é importante, né? Porque tá tendo muita live, então nem É, as exato. pessoas querem assistir na hora, mas não conseguem. E saber que vai ficar gravado já é bem legal. Mas ao vivo é melhor, né? É, tem as perguntas, né? Tem ali aquela interação, né? A gente fica sabendo de tudo ali no momento que está acontecendo. Mas, acima Ao de vivo tudo, é um traz prazer uma ter você aqui, né? Depois da gente ter feito vida. aquela empreitada maravilhosa juntos do TEDx, né? Verdade. Então, assim, a gente aqui tem mais ou menos uma tradição aqui que, primeiro, né, eu peço para o nosso convidado se apresentar, né? Porque são público diferente, depois a gente vai para várias redes diferentes, né? E depois a gente fala um pouquinho sobre o TEDx. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Certo. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Eu sou Alcione Bastos, sou médica sexóloga, psicoterapeuta junguiana e estou mestrando agora, né, do curso de Psicologia e Que maravilha. Saúde da Escola Baiana de Medicina, né? Um mestrado que está me dando muito prazer, muita satisfação. E nesse mestrado a gente está estudando masculinidades. Eu, no caso, meu Legal. projeto. E assim, suas interfaces, né? Que são diversas. Faz bastante interface. E atuo, né, Pedro? Como você sabe, eu atuo bastante assim em consultório, agora online, tá? Nas redes sociais, né? Divulgando, né? Sempre conteúdo sobre feminismos e masculinidades, todos Perfeito. dois no plural, porque não existe, né, só uma única possibilidade, não, né, de feminismo nem de masculinidade. E falando sobre relacionamentos, os diversos tipos de relacionamentos, né? Mas os encontros e desencontros, né? Dos relacionamentos. E sexualidade também, que eu sempre estou falando, principalmente no meu canal do YouTube, é onde eu falo mais sobre sexualidade. Para ficar um pouco, né? Assim, as pessoas, você quer saber sobre sexualidade? Está lá no meu canal do YouTube, onde eu também jogo outros conteúdos. E no Instagram eu trabalho um pouco mais a questão tanto dos feminismos e da masculinidades e dos relacionamentos. É isso aí. Assuntos todos assim bem importantes, né, e bem atuais, né, porque mais do que nunca a gente está se vendo nessa necessidade de se reinventar, né, o tempo todo, ainda mais Isso. nesse momento que pegou todo mundo de surpresa. Não tem uma pessoa na face da Terra, né, que estava prevendo uma situação dessa de pandemia, né? Então, de maneira bem rápida também, porque tem outras audiências também. Eu trabalho com a área de desenvolvimento humano há mais de 10 anos, com formações das mais diversas. Depois vocês clicam lá no perfil e dão uma geral aí. Mas as duas últimas, né, entre PNL, hipnose, várias coisas aí, as duas últimas, eu estou concluindo agora a minha formação de professor e facilitador em Mindfulness Funcional, né? Estou amando, viu? Que Amando, bacana. Oceano. Nossa, é um negócio assim espetacular. E concluí agora, né, minha pós-graduação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Estou agora na fase do TCC. Tem gente que não gosta, eu adoro escrevendo, pesquisando. Aí veio essa pandemia, né? Então aí uniu a fome e a vontade de comer. Eu estou tendo tempo, né, de pesquisar, de ler bastante, fazer com calma. Então é isso aí. Agora, para começar, né, esse projeto dessa maratona de Meta Lives, ele pegou como ponto em comum de todos nós ter participado de um TEDx, né? Então, Certo. eu queria que você começasse dizendo, assim, como foi essa experiência de participar, né, como official speaker TEDx? Olha, Pedro, eu já tinha assim uma vontade, porque eu percebia que eu tinha uma afinidade, uma familiaridade com a questão de falar em público. Não era para mim assim um sofrimento muito grande. Só que eu sempre fui um pouco mais de improvisar.
no momento em que eu estava lá em cima, né, ou embaixo, ou numa sala de aula, ou num grupo, eu comecei a formar grupos há muitos anos. Eu comecei a formar grupos em 2007, formar grupos específicos de mulheres. Eu comecei com grupos de mulheres. E daí em diante eu comecei a falar, né, para públicos e também como médica reguladora do Estado. Então, assim, eu fiquei muito na gestão. E aí tinha que estar divulgando. Isso aí foi nascendo em mim aquele amor por divulgar, por falar, por... Eu sou uma professora meio frustrada, sabe, Pedro? Eu acho que se eu tivesse seguido a carreira de magistério e eu tivesse virado professora, hoje eu estaria assim muito ambientada e feliz dentro de uma sala de aula. Eu tenho Aham. certeza disso. Mas assim, como a vida leva a gente para vários caminhos e a gente fica sem saber qual deles é o melhor e a gente termina tendo que escolher um, eu escolhi a medicina. E daí fui por N outros caminhos para conseguir. A gente vai fazendo várias voltas na vida, né, Pedro? Você É sabe, verdade. É. né? Aí, quando eu comecei a ouvir as palestras do TED, né, o TEDx, eu me encantei muito. Eu falei, nossa, deve ser uma experiência incrível. E aí, o universo ouve tudo que você fala, né? Então você tem que ter Verdade. muito cuidado com o que você pede. E eu cheguei para o universo num momento assim de muita, digamos, verdade interna minha, né? Assim, e falei assim, puxa, deve ser uma coisa incrível. Eu gostaria de aproveitar esse momento e falar também. Mas eu não sabia o que eu iria falar, nem quando, nem se eu teria essa oportunidade. Mas assim, mas muito pouco tempo depois, Pedro, mas muito pouco tempo depois, surgiu aquela divulgação do TEDx. Eu nem sabia que tinha na Bahia. Eu achava que era uma coisa assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos. Mas, quando eu soube, vi a possibilidade, eu me inscrevi. Aquela coisa que você faz de impulso, sabe? E daí eu disse assim, mas eu vou falar sobre o quê? Porque eu tinha um leque assim para escolher, né? Eu falei, eu vou falar sobre o amor, Foi uma delícia. quase nos tempos do cólera, mas assim, o amor é para atuais, né? E aí fui tentar pensar na minha experiência enquanto Uhum. psicoterapeuta e analista, Sim. né? De tantas casais que eu acompanhei, né? Ou outros solteiros querendo um relacionamento, e eu reuni todo aquele material e eu formei uma linha de conduta de raciocínio, de que o amor não é uma sorte, que não é sorte, que na verdade a gente quer se apaixonar, e aí termina se apaixonando, assim como a gente quis ser palestrante, e terminou sendo palestrante. Mais ou Verdade. menos por aí, sabe? E a experiência foi algo totalmente inusitado. Eu não sei assim, se todo mundo, mas eu disse assim, gente, é totalmente diferente do que eu pensava que era. A gente tem que se preparar muito, e eu não estava acostumada a ter que seguir um roteiro. Então foi Uhum. uma dor. Te digo que foi muito difícil, não foi fácil. Foi muito difícil ter que seguir um roteiro dentro de um tempo X que fizesse sentido para um público grande. É desafiador, Com né? início, meio e fim. Então, foi um desafio muito grande. Foi, assim, bem difícil. Não foi fácil, não. Não sei se para você foi fácil, mas para mim foi bem difícil. Mas não difícil, sei lá, foi difícil porque foi diferente de tudo que eu imaginava, sabe? Mas foi maravilhoso. A gente teve uma turma linda e maravilhosa. Fizemos uma amizade que temos o grupo até hoje, né? Verdade. Subi ali naquele momento ali, eu não sei você, né? E agora eu vou saber, né? Que você vai me contar aqui. Mas até aquele momento da pessoa chamar o nome, né? Ali dentro. Então eu usei várias técnicas, tudo que você pode imaginar de yoga, respiração, Inspiração. mindfulness, bebi água, fiz, né? Fake it until you make it lá de yes, vamos nessa e tal, né?
cara, fiz o que você pode imaginar e tal. Tava tranquilão. Tanto que Fernandinha, que trabalhava lá na produção, olhou e falou, eu tô aqui parecendo que vou ter um filho e você tá aí com essa cara, nem parece. Mas quando o cara começa a falar ali o pedacinho do currículo, que chamou o nome, rapaz, a boca secou. Foi assim, né? Desafiador mesmo, né? Foi desafiador. Você se lança no escuro, né? Você se lança no É, escuro. Zera tudo aquilo que. E aí você tem que entrar num outro momento. Você tem que se imbuir do seu momento. É como se baixasse um santo, né? Uma coisa assim, tem que ali. é verdade. Chegou ali, meu filho, vai ter que falar. Então, agora, reze. E o assunto que você falou foi um assunto muito gostoso, a maneira como você foi costurando até chegar no final, né, nos tipos, né? Que aí eu quero. Assim, entenda, galera, é o seguinte, vocês precisam assistir esse TEDx, vocês vão se divertir muito, eu tenho Por certeza favor, disso, assistam o TEDx né? da Então, gente. É muito então legal. assistam o TEDx de Alcione, tá muito legal. Vocês vão se divertir muito. Inclusive, ela conta uma história que o gostoso também do TEDx é isso, né? Que o TEDx é um storytelling, né? Que a gente vai costurando e coloca o assunto dentro de uma história, né? Então a história dela é muito legal. Eu não vou dar muito spoiler, não. Mas eu queria só que você falasse dos quatro perfis. Só Ah, de maneira bem sucinta para a gente partir para a tá. próxima fase. Então, em geral, as pessoas que estudam tipos psicológicos, eu Sim. percebi isso, né? Que eles Uhum. estudam tipos, geralmente quatro, sempre em quatro, né? Aham. Então, e Jung estudou, né? Vários pensadores estudaram tipos. E aí, né, Ellen Fisher, que é Ela é fixe. Ellen Fisher é antropóloga, e ela fez consultoria para sites de relacionamentos. E ela também bolou 4 tipos, mas só que o dela era baseado em hormônios e em neurotransmissores. Por isso que eu coloco como uma coisa Muito legal. matemática. Então, assim, já existe por trás um pano de fundo corroborando que você tenha mais, assim, digamos, atração por um tipo de pessoa do que por outro. Apesar de que, Pedro, mesmo a gente tendo mais atração por determinadas pessoas, tem vezes que a gente não obedece à nossa afinidade. E a gente se lança em aventuras que não fazem sentido para a gente. E que depois de um tempo a gente faz assim, mas o que mesmo eu tinha a ver com fulano ou fulano? Mas o que foi mesmo que eu vi naquela pessoa, né? Isso acontece quando a gente não entra pela afinidade. Hum. Eu gosto muito também do nosso querido que já morreu, né? Que ele tem um livro chamado Amor Líquido, né? Sim, Bauman, né? Bauman. Então, Zygmunt Bauman, ele tem uma frase que eu fiquei... Uma das frases que me impactou e que me levou, inclusive, a escrever sobre isso, é que ele fala assim, que parentesco não gera afinidade necessariamente. Você é irmão de fulana, eu, ou tem um pai ou uma mãe que a gente não tem afinidade. Sim, Mas a sim. afinidade pode levar a parentesco. Hum. Entendeu? Então, Legal, assim, não é legal. o parentesco que garante uma afinidade. Aham. Mas a afinidade, sim, pode levar a um parentesco. Você pode ficar com a pessoa e ter filhos, né? Então, eu achei Sim. muito legal essa sacada dele, né? O Bauman. E aí, assim, fui pensando em alguns outros, né? Pessoas estudando sobre afinidade. Para mim, até hoje, eu tenho essa crença, né? Eu acredito que a afinidade é a nossa melhor escolha. Eu tenho essa hashtag, né, que eu criei, afinidade é a sua melhor escolha, que se eu desse continuidade com os trabalhos presenciais, eu iria fazer trabalhos falando Aham. sobre isso, né? Sobre o quanto a afinidade pode gerar escolhas melhores, né? Ela não vai garantir que você seja feliz para sempre, porque ninguém, né? Engraçado Uhum. que o livro de história eles terminam assim, e foram felizes para sempre. Mas não Pois me é, diz o que é né? que foi no dia seguinte, depois de um mês.
cozinhando junto, passando uma quarentena de 3 meses, não fala, Oh, fala. aí é que, inclusive, assim, só para a gente terminar esse link, né? Então, assim, eu me lembro que você mesmo é exploradora, né? Que você termina, inclusive, o TEDx perguntando, tem algum explorador lá É, quais são os 4 tipos para o pessoal? Explorador, tem o você- diretor, o diretor, é, o explorador, olha, eu vou falar, eu não vou falar dos nomes, eu vou falar tá, dos tá, tipos. Então, assim, dos 4, certo, ok. são dois baseados em hormônios, tá? 2 baseados em Então, hormônios, ok. os dois baseados em hormônios é a testosterona que gera o diretor, O tá? diretor. Que o nome não importa muito, porque é uma tradução do inglês e não é tão Sim, claro, feliz. Eu claro, não claro. considero feliz. Quando você fala Aham. explorador, gera uma sensação de que a pessoa está explorando. Não foi feliz a tradução, por isso que eu não gosto. Então, assim, o explorador significa o aventureiro, Uhum. o que gosta de desafios, o que gosta do novo. É explorador no sentido de. Como é o nome daquele personagem? Vou agora denotar minha idade. Aquele que era o antropólogo não, o escavador, aquele das cavernas, aquele Indiana que. Jones? Indiana Jones, pronto. Indiana Jones. O Grande. explorador seria um Indiana Jones, Maravilha. que é aventura, que viaja, tá? Então, esse seria o explorador, ele seria mais por causa da dopamina. Uhum. A dopamina, que é aquele hormônio que todo mundo fala, que é o hormônio do afeto, né? Então, Até o hormônio do amor, né? Que o pessoal. Não, o do amor é a ocitocina, né? não, a ocitocina é do vínculo afetivo, do Do vínculo vínculo do amor. afetivo. A Ok, do dopamina vínculo. seria o hormônio que faz com que você queira se enamorar de alguém, esteja predisposto a se apaixonar, Entendi. predisposto ao desejo, ao amor nesse sentido. A ocitocina ela entra já fazendo com que você, estando numa relação, porque se você não tiver numa Você que. relação, a ocitocina não tem sentido. Então, o Uhum. sentido dela é quando você já está num relacionamento, a produção dela durante o orgasmo faz com que melhore o vínculo. Mas não é orgasmo fingido, tem que ser Tem que ser, real. tem que ser Viu, valendo mulheres? mesmo. Então, vamos lá. Então, seriam o diretor como a testosterona, tá? Testosterona. Isso. Aí, do outro lado do diretor, teria o que é o estrogênio. Ah, O do estrogênio. Aí você diz assim, mas é só para mulher. Não, é isso que ela saca. Porque nós, tanto homens quanto mulheres, temos os dois hormônios, testosterona e estrogênio, e temos os neurotransmissores, a dopamina, tá? E a serotonina. Então, seria o diretor, o explorador, você acredita que eu estou esquecendo o outro que não é sem ser o da dopamina? O construtor seria o da serotonina, que são aquelas pessoas assim que acordam cedo para malhar, sabe? Eu sim, aquela galera pilhada. pilhada, acorda cedo para malhar, o negócio dele é produção, produção. Esse é construtor. Ele é aquele cara, aquela mulher, aquele cara, sabe, mais executivão, mais racional. O diretor Aham. é aquela pessoa que é diferente do construtor, porque o diretor é aquela pessoa assim, muito a meta. Não é é É. a meta. Então, ele para alcançar sua meta, ele é capaz de qualquer tipo de sacrifício. Ele vai, cai matando e vai, tá? E o outro, que é o do estrogênio, que eu esqueci o nome agora, por quê? Não, tranquilo, tranquilo. Eu fiz assim, um review e não curti os nomes que foram dados no livro. Aham, aham. Eu falei assim, gente, não tem nada a ver, não é exploração, não é? Então, assim, o estrogênio é aquela pessoa, tanto homem quanto mulher, que eles são mais sensíveis e sentimentais, eles se preocupam com Hum, o outro. Então, assim, ele até se perde da meta dele, porque ele
no caminho descobriu que gostava mesmo, era de tal coisa, e a meta já foi embora. É aquela pessoa assim que facilmente abandona a ideia de morar fora, facilmente abandona a ideia de passar num concurso público, se encontrar um amor. Você quer ver uma pessoa assim? Larga tudo pelo amor, né? Pra... Pronto, agora eu vou lhe dar um exemplo que você vai entender Ah, a figura, que daqui a pouco vai aparecer o nome, né? Porque a gente falou de ah, escritor, construtor, explorador e esse aqui que é o do estrogênio. Então, vamos lá. Tem um caso agora que eu li, da pandemia. Agora, em São ah, Paulo, que vai ilustrar bem, e aí a gente pode fechar isso com esse caso. Pode ir para outro caminho, né? tá, vamos. Um rapazinho jovem, viu? Gente de 20 e pouquinhos anos, tipo 22, 23, 24. Tem planos do interior de São Paulo. Tá com planos Sim. de morar no Japão, fazer um estágio. Aí ele dá entrada e consegue o aval para ir para o Japão. Espera a pandemia passar, porque, claro, né? E aí Claro. já consegue, já pode marcar passagem, tudo para ele ir para o Japão, que ele vai fazer XY coisa. Ele adora idiomas, eu li rápido esse caso, ele adora idiomas, e aí ele quer aprender, né, melhorar, né, o japonês. E aí tá bom. No meio desta pandemia, ele conhece um encontro à distância. O que a gente está fazendo aqui? Encontro à A distância. Né? distância. Depois a gente vai entrar no assunto desse encontro. Você sugeriu o Sim. tema e agora a gente vai explorar um pouquinho. Claro, claro. Ele conhece uma menina, uma moça de 20 e pouquinhos anos, tipo 22, eu acho, e começam a namorar à distância. Da Ah, pandemia para cá, tipo abril, viu? sim, Tipo de abril. abril para cá. Isso. E tipo assim, vou viajar em junho, mas Aham. conheci uma pessoa. Começam a conversar Vixe. e em menos de 40 dias, que é o que está dito, eles resolvem morar juntos Ai, 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 ai. e ele abandona a ideia de ir para o Japão, sabendo que Olha se só. ele não for, ele não vai mais poder entrar, porque você sabe que Japão, eles têm uma filosofia mais, né, assim, você quer, agora eu te dou a chance. Se você não aproveitou, um Um abraço. abraço. Então, ele sabendo que não vai mais poder ir em outro momento, se ele se arrepender, ele cai de cabeça numa relação com uma pessoa que ele conhece há menos de 40 dias e vai morar na casa dessa moça. Eu não sei o E ele. resultado, porque isso foi agora, essa semana. Isso o que é que você chama isso? É, isso daí realmente é uma pessoa que larga todos os seus objetivos em prol do relacionamento, né? Absolutamente sentimental. É totalmente, né? Uma pessoa totalmente sentimental. Que acredita que o amor é. Esse precisava assistir meu TEDx, não precisava. Estão falando aqui, eu vou até aproveitar e mandar um abraço para a galera aqui. Uma galera entrou aqui, Paulinho, César, Martinha, um beijo, minha vereadora, uma galera aqui, Vanessa, Joseane, uma galera que entrou, então um beijo para vocês, porque eu estava aqui amarradão escutando, não estava olhando os comentários, então agora eu tô, né? E aí, se rolar alguma pergunta, eu vou, depois se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer pergunta, que aí vira e mexe, quando der uma pausazinha, eu venho aqui e dou uma olhada, né? Já vi esse filme, né, César? Cezinha sabe bem o que é isso, que ele também, de vez em quando, ele se joga emocionalmente. Ó, me vi nesse depoimento. Né? Então, aí, às vezes, a gente se vê nesses A pandemia depoimentos. juntou algumas pessoas, né? Até que a rotina os separe. Até que a rotina não separe. E aí, né, chegando agora, assim, né, de cabeça agora no nosso assunto mesmo, eu faço uma pergunta para você. A pandemia tirou a gente um pouco daquilo que a gente gostaria de fazer, porque a gente está fazendo muita coisa que a gente nem imaginava que ia fazer, quem dirá, né? Então, assim, como é que a gente reage às vezes? Hoje para a gente, sem pandemia, seria São João. Hoje. Sim, pronto. Seria São João, São João, tal. Ano passado eu estava no Capão, né? Que é um lugar um dos lugares que eu mais amo. Adoro, Pedro. Aí, Adoro né? Chapada. Então,
fazendo trilha, né? Fazendo. Meu São João já tem uns 3 anos Como um bom aí que eu me pico explorador. É lá. como um bom Não é explorador. como pô, explorador, né? Não aguento uma trilha, uma aventura e tal. Aí, só que agora eu tô sendo o quê? A gente tá sendo obrigado, né? A fazer algo. Como é que a gente lida com isso? Já rolou uma pergunta aqui também, logo na sequência, né? Dizendo o seguinte: como é que a gente pode controlar foi ainda do anterior. Então, de repente, você pode começar com esse. Como é que a gente pode controlar esse impulso, esse que do passado, do rapaz que largou tudo pelo amor, etc, né? Então, parece que nós temos uma natureza, né? Porque é muito cultural isso também, viu, Pedro? Eu percebo muito cultural. A gente tem uma cultura e uma natureza, junto as duas coisas, né? Que parece a gente a querer o tempo inteiro tá, não aceitando regras nem disciplinas muito Aham, rígidas. Humano, sim. mas também é cultural. Então, a pessoa diz, olha como nós, né, somos. A gente diz assim, olha, você vai precisar ficar 30, digamos que você adora uma cervejinha. Olha, você Sim. tem que ficar 30 dias sem tomar cerveja, porque você vai fazer o tratamento X. A cada semana você vai questionar, será que só um copinho não vai fazer Imagina. mal? Pô, será que... Se, Então, assim, se você tem. vai ficar sem praticar sexo porque você está fazendo esse tratamento. Você fica o tempo todo tentando. Já é da natureza transgredir, faz parte da nossa natureza transgredir, e é uma coisa cultural nossa, porque a gente não teve uma educação, a nossa cultura não foi uma cultura rígida, foi muito frouxa, liberal. Então, a gente sempre questionou as regras, os limites. Não temos uma ação. Então, se você decide fazer um retiro espiritual no Capão por 30 dias, você decidiu e você vai amar provavelmente, porque você curte. Se eu também Aham, amo a minha claro. casa, paixão. Mas quando alguém diz, você tem que ir, aí a gente começa a se revolver por dentro. Então a coisa começa já quando alguém, quando o universo, quando a OMS, quando um vírus que você não vê, que você não consegue tocar, que você não enxerga e que quanto mais você faz o seu dever de casa, que é fazer o isolamento social, mais tempo demora para você sair de casa. Imagina. Porque esse é um dos efeitos do isolamento. Efeito bom. Bom para quem? Bom para a coletividade. Para a Porque se a coletividade. gente pensar individualmente, a gente vai dizer que droga. Mas se a gente pensar na coletividade, na nossa comunidade, a gente vai dizer: poxa, eu tenho que dar a minha cota, né, de cooperação. Porque Perfeito. senão eu vou prejudicar não só a mim, ao outro, a alguém que eu amo. Porque a gente não sabe a quem esse vírus vai pegar. Tem uma outra pergunta de Cris. Ela pergunta assim: e o que a doutora diz das pessoas que dizem que não querem um relacionamento sério? Até que ponto isso pode ser uma verdade ou um medo? Olha, eu diria que é uma ideia, né? Nem verdade, nem medo. Ideia. A ideia de relacionamento vai fazer com que você tenha X ou Y relacionamento. Se a minha ideia, digamos, se a ideia de relacionamento de uma pessoa, digamos a minha, seja até que a morte nos separe, eu vou passar a vida me debatendo, tentando fazer um relacionamento totalmente furado dar certo. Porque a minha ideia de relacionamento é até que a morte nos separe. Mas se a minha Isso ideia aqui. de relacionamento é eu na minha casa e você na sua, e tudo bem, então vai ser muito mais fácil eu dizer, olha, eu não quero compromisso com você. E tudo que é dito não é nem caro nem barato, é o preço. O problema é que as pessoas não entendem o sentido de relacionar-se. Primeiro, ela precisa aprender a se relacionar com ela mesma.
Então, eu teria que fazer um dever de casa. Eu sei me relacionar comigo e a pandemia está fazendo a gente aprender a se relacionar com o nossas mazelas, a nossa dor e a nossa delícia de ser quem a gente é. Não é? Então, no E momento até que a porque... gente se haver com isso e com limite e mais eu com minha dor e minha delícia, eu e minhas circunstâncias internas e externas, a coisa começa a ficar difícil. Então, não acho que seja nem verdade, nem mentira, nem medo. Acho que é a ideia que muda. Por exemplo, a minha ideia de relacionamento é: enquanto tá bom, eu estou dentro. Se não tiver bom, a gente combina que ou muda as regras do jogo, que o jogo não está mais legal, ou cada um vai jogar outro jogo. Porque eu já vivi essa historinha de amor romântico, pai, mãe e filhinhos dentro da mesma casa. Porque, assim, além da ideia da gente de relacionamento precisar ser questionada, será que esta ideia de relacionamento serve aos meus propósitos? Ou me leva sempre para eu me ferrar? E ainda tem um detalhe, né? Hein? Sim, e ainda tem um detalhe que às vezes a pessoa fala assim, né? Porque a minha ideia de relacionamento, mas será que essa ideia de relacionamento, primeiro, ela é sua mesmo? Ou você herdou, ou você assistiu um filme que ficou no seu inconsciente, que terminou te guiando, ou você leu um livro, ou seus pais, pessoa, Pedro. né? Nunca a ideia. E ainda tem mais. E ainda tem mais. Algo que era realmente a sua ideia do que era relacionamento há 10 anos, pode ser que não caiba mais na pessoa que você é hoje. Exatamente. Né? E você continua carregando essa bandeira, né? Então, Cris, o que é relacionamento sério para a Cris de hoje, 23 de junho de 2020? Né? Que às vezes você pode estar fazendo uma pergunta relacionado a uma ideia que você está lá plantada na sua linha do tempo que você tinha sobre isso. Então, primeiro você precisa fazer essa atualização de software. Primeiro, começa do que é relacionamento, né, para você hoje, né, o que é sério, o que é sério, o que é esse sério. Sério é que não pode rir, sério é que é o que? É monogamia, o que é sério, né? Conceitua tudo, uma vez conceituado, você vai ver, rapaz, esse negócio não me serve? Será que é isso mesmo que eu quero ainda hoje, né? Ou não? Que a gente não tem o hábito de questionar, né, Pedro? A gente pega o verdade. E não questiona. Então, quando você fala isso, na verdade, a ideia nunca ela é original. Ela sempre é uma ideia que vem de um conjunto de experiências vividas, ouvidas, vistas, sentidas e dos meus antepassados. Vai formando as ideias, vai formando as crenças, né? E a gente fica escutando a gente, mas é um conjunto. Mas a gente precisa aprender a perguntar: é a ideia que eu tenho de relacionamento me serve ainda? Me serviu no passado? Ou é um ideal de amor romântico que eu comprei de alguém que a gente vem comprando desde o Renascimento, na verdade, né? Verdade, perfeito, perfeito. É isso então, aí. Esse amor romântico é que eu questiono no TEDx. Na verdade, eu não falo assim porque eu fiz de uma outra forma, utilizando o Ellen Fisher, mas se eu tivesse feito, eu poderia... Você lembra que tinha uma outra versão? Lembro a maior que você fazia quando ali nos preparativos. Como nesse, né, minha história pessoal, mas eu trago e mostro assim a questão maior que eu vejo de relacionamentos para assim um século XXI que nós estamos vivendo, pandemia que a gente não sabe nem como é que vai ser 2021, ninguém sabe. E a gente está preocupado preocupado em não, sabe? E não dar bandeira para o cara não pensar que você está afim dele. O quê? Oi, minha filha, socorro! Que planeta Terra você vive? Então, assim... a gente tá em que ano, pelo amor de Deus, né? Se bem que 2020 quebrou com tudo aí. Esse negócio de ano, a gente nem... Aí
Aí, uma das versões, eu questiono o amor romântico, que eu acho que o amor romântico é aquela coisa, Pedro, que é assim, ó, é um pacote, tipo um kit, uma caixa de Pandora. Sabe uma caixa? Você pega aquele kit, você compra essa ideia, esse kit de amor romântico, e aí, uma vez você pegou, infelizmente, você fica com tudo que tem dentro dele. E dentro dele tem um ônus da zorra, porque primeiro você olha a caixa de fora, né? Você diz, putz, eu quero. Eu quero ser feliz para sempre nessa caixinha. Eu quero ser feliz para sempre nessa caixinha. Aí você compra a caixinha, aí você vai abrir a caixinha. A caixinha, ela não abre de vez, ela vai abrindo aos pouquinhos, né? E aí, à medida que vai saindo as coisinhas da caixinha, a gente vai tendo que se haver com o kit, que a gente pensou que era só, mas tem um kit. Por isso que o amor, que na história de Eros e Psique, por isso que vem a história do amor. Por quê? Porque ela não poderia ver Eros, o amor. Ela teria que se relacionar com ele cegamente. Porque no momento que ela abre o olho e ela vê que ele é um monstro, aí ela vai ter que passar por toda uma nada para conseguir reencontrar com Eros, que é o amor. É ela mesma, né? O amor dela, não o outro. Que na questão da mitologia fica personalizado, né? Então, mais ou menos, a questão do amor romântico faz a gente entrar em várias ciladias. Deu uma travadinha. Fidelidade. Uhum. Deu uma travadinha no... Você viu? Tá ouvindo? Deu uma travadinha, peraí aqui. Você tá me escutando ou não? Ou travou legal agora? Peraí. Peraí. Agora voltou. Fale aí para ver se eu te ouço. Eu vou te desconectar e conectar de novo, tá certo? Que eu vou colocar ela de novo. Entra aí, doutora, de novo, que eu te adiciono. Enquanto isso, o Cezinha está falando, fomos juntos ao Capão há 30 anos. Peraí, man, aí você vai denunciar a idade da gente. A visão e o sentimento de estar no mesmo lugar em fases diferentes não modifica o contexto? Totalmente, cara, totalmente. Quando a gente vai para um... Quando a gente... Heráclito de Éfeso fala, né? A gente não pode tomar 2 banhos de rio, porque nem a gente, nem o rio é o mesmo. Todas as vezes que eu volto no Capão, são emoções completamente novas, né? Completamente diferentes. Né? Deixa eu ver se... Cadê ela? Aqui, voltou, peraí. São situações completamente diferentes, né? Que a gente vive cada vez que a gente retorna. Opa, voltou. Voltei. Pronto. Sabe o que é? Eu percebo, Pedro, que nesses horários assim, o pico. Eu É fiz muita uma gente. live que também foi assim, foi difícil. E olha que eu tenho 5G. E hoje está acontecendo muita festa, né? Festa que eu digo é live de festa, né? Gigantes, sim. Milhares de pessoas ao mesmo tempo se conectando. Brincando, a gente já passou quase 40 minutos, né? É um negócio assim, eu fico olhando como é que passa tão rápido esse negócio. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Como é que a gente lida com as faltas nessa questão? Porque assim, quando você está junto na pandemia, né? Sim. É uma situação, né? Sim. Que você fica num over, né? De estar com aquela pessoa 24 horas por dia, literalmente, né? Então você tem um lado que é o over. Para o bem e para o mal. Hã?
Pro O bem bem e e pro pro mal. mal. Não, é over, é over. E do outro lado também, quando você está separado, né? Eu estou dizendo presencialmente, você também não vê mesmo, não toca, não vê. Então a gente. São dois extremos, né? Ou você está passando a pandemia junto e 24 horas olhando um para a cara do outro, ou você não está se tocando, né? Como é que a gente consegue lidar com essas faltas, assim, quando. O que a gente faz quando o desejo bate forte, você está separado aí? Como é que a gente faz? Se ele quiser pensar na realidade, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem uma mania de concretude. E essa pandemia, ela mostrou que a concretude é Sim. relativa. Uhum. Travei de novo, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu acho que volta. Voltou. Fale aí, fale aí, fale aí. É, voltou. Eu tô te ouvindo. Você tá congelando a imagem, mas eu É, tô te ouvindo. eu tô te ouvindo também. Oi, Tô te ouvindo. Pedro, Bora falando. César, ó, César dizendo que me apresentou o eu Capão. vou tentar botar. Peraí. Veja então, veja se você bota no 3D. É verdade, cara. A gente foi em. Cara, você falou 30 anos, mas é basicamente isso mesmo, Cezinho. Deve ter isso aí mesmo, uns 20 e tantos anos que eu fui pro Capão pela primeira vez. Eu tinha ido a Lençóis, mas aí a gente foi pro Capão. Né? Foi com você mesmo. Primeira vez que a gente foi. Voltamos lá várias vezes. E a gente tem que ir lá de novo, viu? Marcar para pegar esse capão de novo. Botou no 3G? Para experimentar? Não tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo ou só não tá ouvindo, doutor Alcione? Para eu saber. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo. Você não, né? Então eu vou tirar e você entra. Pera aí, deixa eu tentar de novo. Tá rolando mesmo essas ondas de tanta live acontecendo ao mesmo tempo que tá brabo mesmo. Massa, peraí. Ela já tá voltando, certo. Peraí que ela já tá voltando. Oi. Tá me ouvindo agora, Pronto. Pedro? Sim, Tá? o pessoal dizendo que tava me ouvindo, mas não tava te ouvindo. Agora, manda Isso, ver. não te ouvia. Pois é, então assim, lidar com a falta, né, como você falou, lidar com a Sim. falta é lidar com o que falta em nós. Lidar com a falta é lidar com o que nos falta, Uhum. certo? Então, talvez a gente precisa pensar, a gente está em tanta necessidade de concretude, mas o que a gente está vivendo aqui é real, não é isso? É, Real. E o que é. que precisou? Esse encontro à distância, o que que precisou para que ele acontecesse? Precisou a nossa vontade de querer se ver, né? Querer se encontrar. Né? Que E é aí mais depois a gente foi buscar os meios tecnológicos, no caso, para isso. Mas eu querer, você querer, precisou que houvesse uma vontade, precisou que sim. houvesse um motivo forte, Perfeito. precisou que tivesse uma afinidade, uma admiração, algo, e precisa que a gente conexão. Porque por que nós interrompemos aqui 2, 3 vezes? Porque a conexão estava fraca. Legal, Então, muito bom. Uhum. então, se a nossa conexão com a pessoa que a gente namora for fraca, a gente questiona, a falta fica muito pesada. Mas se a conexão for forte, a gente consegue superar a despeito do que está acontecendo do lado de fora. Então é o momento da gente questionar como é que é a minha conexão com esta pessoa. Porque quando a conexão é boa, a gente faz isso. Então a pessoa pode se ver todo dia, pode fantasiar. Olha o momento de fantasiar. A pessoa pode fazer um desfile de lingerie, a pessoa pode fazer um strip, a pessoa pode fazer sexo virtual, ensinar como cozinha.
A pessoa pode ensinar como medita, a pessoa pode assistir um filme, comentar coisas que talvez não fizesse quando está junto, muitas coisas. E a pessoa pode furar a quarentena também, como muita gente tem feito, né? Eu não recomendo sinceramente, mas que tem muita gente fazendo isso, quer dizer, não consegue lidar e fura, por não conseguir lidar. Então, eu diria que a gente precisa pensar no quanto a gente lida com a falta em nós, né? O quanto eu não consigo ficar faltante de alguma coisa e como é que é a minha conexão com essa pessoa. Quer dizer, essa questão da falta do outro pode ser até um bom fio da meada aí para você puxar aí e você começar a investigar, fazer um digging aí, uma escavação aí para saber a crença raiz, porque de repente lidar com falta de uma maneira geral é algo que você não lida bem, né? E você está descontando tudo na falta do outro, né, necessariamente. Muito legal, muito bom mesmo. Me amarrei nessa história. Interessante para a gente refletir, Pedro. Olha que momento interessante para a gente refletir quando a gente começa a culpar ou questionar, mas, poxa, poderia estar ligando toda hora, poderia estar fazendo isso, se interessando. Olha que momento. Será que esta pessoa é realmente a pessoa que está fazendo sentido para mim? Ou será que era uma carência que estava fazendo com que eu ficasse ao lado de determinadas pessoas? Então, é o momento para você se questionar e se conhecer. Lidar com a falta é difícil, lidar com o limite é difícil, né? Mas quando a conexão é boa, a gente consegue. E quando a gente realmente quer, interrompe, mas a gente volta. Tem uma coisa também nisso aí, antes até de fazer a outra pergunta, porque a gente falou da falta, mas o outro lado é quando a gente está junto e o desejo não está mais acontecendo, tá ao contrário, né? Você tá junto, você poderia estar parecendo dois coelhos, né, para cima e para baixo, parecendo John Lennon e Yoko Ono, aproveitando a quarentena, e o negócio não anda de jeito Não nenhum, rola. né? Não rola, e você olha para um lado e outro, meu Deus, acabou minha lista de desculpas, né? Eu não sei mais o que fazer. Né? Então, tem até uma chargezinha que, assim, a mulher está com um livro na mão, assim, 1.001 tentativas, ou 1.001 chances, o cara, mil maneiras, né? 100 maneiras de procurar ele. Aí o dele sempre vai ter uma... Ou vice-versa, né? Então, assim, Ou repara, vice-versa. tem uma coisa... ou vice-versa. E tem uma coisa que eu fico pensando, quando as pessoas estão juntas e não está mais rolando o desejo, veja só, quando você está over, né? Porque o desejo, ele é safado. Se tem uma coisinha que é safada, não é seu desejo. O desejo... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma travadinha, mas tô ouvindo. Tá me ouvindo Tô agora? ouvindo. Tá ouvindo? O desejo, assim como o ciúme... Peraí, agora cortou. dizer que é o meu desejo. Você Tá falou assim, ouvindo? o meu... cortou só o finalzinho. Você falou assim, não é o meu desejo. Isso, a gente personaliza, mas na verdade o desejo existe e está no mundo. Aí, se você é tocado por ele ou não, você não comanda o seu desejo, você não comanda. E ele se faz muito na falta, justamente na falta ele cresce. Ora, se eu e lhe entupo de comida, você não vai sentir fome. Se eu lhe entupo de água, você não vai sentir sede. Então, tem um Claro, limiar aí que perfeito. precisa ter um pouco de falta. Além da falta, ele é tão safado, quando eu digo que ele é safado, é que ele é manhoso, sabe? Então, precisa ter um pouco de falta, precisa ter um pouco de mistério, precisa ter um pouco de novidade no ar. Então, sabe, ele é exigente. O desejo, ele não é uma coisa simples. A gente não manipula o desejo.
Se tem algo que a gente não consegue manipular, é ele. Às vezes você queria ter desejo por uma pessoa, mas você tem por outra. Às vezes você está num momento que você está com alguém ali, faz sentido, que o desejo não é tocado por ele. Por isso que eu disse, não é seu desejo, né? É uma deusa, né? Oi, Afrodite. É algo além. Você precisa saber se você está reverenciando. Você está se arrumando ou está ficando de pijama o dia todo? Está ficando de É, blusa de campeonato o dia todo? como, Está como diz, enchendo o poxa, saco do outro? aham, tipo assim, e o que é que você está fazendo para contribuir para que o desejo, né, aconteça também? Porque você também precisa de algumas condições. Agora, sim, tem Sua gente que, parte. que né? Tem gente que realmente gosta mais ou gosta menos. Isso aí é a desejo da pessoa. Independente de quem é a pessoa que está na frente dela, tem gente que realmente tem mais ou menos desejo de uma maneira geral, de, por exemplo, de sexo, né? Tem gente que tem mais, outros menos, independente do parceiro que está na frente. Agora, o parceiro, a parceira que está na frente também, ela pode contribuir de maneira decisiva, né? Para fomentar Desde que aquele ela também desejo, para esteja com desejo. potencializar. Isso. É verdade. Então você tem que juntar esses fatores todos, né? Não é simples, não. Não é simples, não. Não é simples, não. Não é, por Pega isso que eu mesmo. disse, não é o nosso controle. Não controle. É algo que a gente não controla, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Se você faz a sua parte, tem mais chance de ser tocado por ele. Mas se você não Sim, faz nem sim. sua parte, ele vai embora rápido. Ele vai embora como a gente acorda, lembra do sonho. E rapidamente o sonho vai embora. O desejo também, uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, uma coisa áspera, salgada demais, salgada não no sentido literal, mas que, sabe? O desejo vai embora. Vai embora. Você faz um comentário maldoso, ou um comentário que é chulo, ou um comentário que não foi bem colocado, o desejo some, ele evapora, ele sai de cena. Por isso que eu disse que ele entra, ele baixa, ele entra em cena ou ele sai de cena. Vários conjuntos de coisas. E ainda Mas a tem gente aquilo que às tem que vezes. fazer a nossa parte. Ainda tem assim, aquilo que para você, né? Você falou, às vezes, até no sentido de querer fazer o melhor, mas você não falou na linguagem do outro, né? Que caberia uma live 2 a missão só em linguagens do amor e coisa do gênero, né? Porque, imagine, né? Você fala na sua linguagem para poder despertar desejo no outro. Quer dizer, né? Você precisa, na verdade, falar na linguagem do outro para despertar o desejo do outro. Então, enfim, são muitas variáveis, né? Muitas variáveis. É igual aqueles móveis que você mexe num negocinho, aí mexe em tudo, né? Bam, Mexe bam, em bam, tudo. bam, bam. Tudo emaranhado. Mas eu sei que eu estou vendo muita gente aí, doutor, falando dessa pandemia, dos dois lados, desse que a gente tratou hoje aqui. Tanto, poxa, cadê? Era para estar aqui, está longe, reclamando. E se está perto, puxa, está aqui o tempo todo, está perto. Então, quer dizer, na verdade, a gente reclama de tudo, né? Porque se está junto demais. Se está afastado, tá afastado demais. Então, a gente Na termina verdade, a reclamando gente quer o que a todo. gente tem, né, Sérgio? Né? Pedro? A gente quer o que a gente não tem. A gente quer o que a gente não tem. Exatamente. Ou seja, a A gente gente quer deseja, na algo verdade. para completar a falta. Sempre a gente quer algo para completar a nossa falta. Por isso que eu perguntei, que falta é essa? Então, talvez assim, qual é a falta É isso que eu mesmo. preciso de completude? Tem um que disse assim, cheguei agora, estou querendo entender o assunto. Fica assim Júnior, a meu live querido, toda. a gente tá falando aqui sobre amor EAD, né? Esses amores à distância. E aí falamos também de estar dentro da pandemia, fora da pandemia, enfim. Mas a gente tem agora 5 minutos aqui finais para fazer, na verdade, as considerações, né? Que estamos nos 5 minutinhos finais. Então depois você vai ter que. Agora. Tá, 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 tá me ouvindo? Tá. Então, aí eu queria pedir, primeiro agradecer a sua presença. Eu já vi que a gente vai ter que fazer outra, porque realmente
Pera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo para você encerrar, tá? Vou chamar ela de novo. Para ela fazer o encerramento aqui, galera. Foi massa, né? Agora é uma pena que passa rápido, a gente pensa que não, já acabou. Suas considerações finais. Prazer tê-la aqui. Oi, voltei. Tá me ouvindo? Não? Engraçado, não tô ouvindo. Pois é, nossa conexão tá. Faltam 4 minutinhos, a gente queria ouvir suas considerações finais, Tá um vendo, conselho para a Pedro? Vamos galera. melhorar O nossa con- conexão da próxima. melhorar essa conexão aí, velho. Não tô ouvindo. Ó, não, não. Você mudou pro 5G, botou no 5G? Peraí, vocês estão ouvindo a doutora, gente? Daniel, um minuto. Poxa, a gente perdeu um bocado de tempo com esse negócio de conexão hoje. Mas não se preocupe não, vou marcar outro papo com ela. Tá. Suca, Júnior, beleza. Peraí que ela tá voltando. Pra gente fazer esse encerramento aqui. Vamos marcar outro papo com ela aí, porque... Não, mexa no seu Tá me microfone, ouvindo? porque... Voltei. Tá me ouvindo Tô. agora, Pedro? Agora rolou. Fala aí. Eu também agradecer. A gente Ó, convite e me colocar à disposição para outros encontros. Eu também, para participar, a gente vai combinar o tempo. E aí vai ter o vice-versa, tá certo? pronto, vamos fazer sim uma próxima pra gente bater esse papo aí. E hoje é isso aí, tem live todo sertanejo, hoje tá tendo assim, tá bombando aí de negócio de São João, tal, Temos os tá sertanejos. muita live rolando nesse horário, É verdade. É verdade. A gente vai né? escolher o horário. Esse horário não é um horário. É melhor, eu fiz até a minha, 8h45, foi até legal. Eu fiz ficar de Zé Alves que não podia 13 horas. Então a gente vê se na próxima a gente faz isso mais pra frente. Ficou legal, É né? pensar no horário alternativo. É. Tá certo. Combinado, Obrigado, Pedro. gratidão a todos. E aí, como eu falei, vamos Fiquem marcar uma próxima para a gente poder. bem. Vamos. Eu convido você. Eu convido Combinado, você. combinado. Beijo. Até a Tchau. próxima, então. Tchau.